do que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? Bom, seguindo ali algumas, vamos dizer, algumas programações de webinar que a gente tinha colocado, a gente colocou alguns assuntos aí para falar com o pessoal. Então, na semana retrasada, a gente fez sobre o DSAR, que foi o Data Subject Access Request, foi sobre LGPD. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte do Office 365, né? Então, são 4 principais aí desafios que geralmente o pessoal tem com o Office 365 e a gente vai mostrar hoje como é que a gente pode ajudar vocês a resolver com a nossa ferramenta de auditoria e compliance, tá? Então, a ideia é mostrar para vocês o que a ferramenta pode trazer de benefício ou o que ela pode trazer ali em relação ao Office 365 e, claro, né, promover esse conhecimento aí para vocês. E caso vocês tenham interesse, a gente está aqui para ajudar vocês com a implementação da ferramenta no ambiente de vocês e, né, ajudar a prover uma TI melhor ou uma gestão melhor aí para vocês, tá bom? Então, qualquer coisa aí é só perguntar para a gente. Vamos dar início. Então, os desafios do Office 365 com o Netwix. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte do Office 365, tá? Legal. Como é que funciona? Bom, nós temos 4 principais desafios com o Office 365, que é a questão ali de você conseguir ter uma visibilidade sobre o que acontece dentro desse ambiente. Então, com a questão da pandemia, com várias outras coisas que acabam acontecendo aí, muitas empresas estão virtualizando os seus parques ou virtualizando suas operações e estão indo todo mundo para a nuvem. O que é lindo e maravilhoso, é ótimo. Por quê? É mais prático, às vezes é mais rápido, e dependendo da sua operação no seu negócio, você ainda economiza dinheiro, já que você não vai mais gastar ali de forma física, né? Você vai gastar como se fosse SaaS ali com esses serviços online, acaba até talvez ficando mais barato a tua operação. Mas qual que é o problema de tudo isso? O problema é ter o controle sobre essas novas tecnologias, ou vamos dizer, os serviços em nuvem que vocês podem utilizar. No nosso caso, nós temos 2 ferramentas. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma. No próximo webinar, a gente pode colocar a outra ferramenta com mais detalhes, né? Que tratam desse assunto do Office 365. E a ideia é mostrar como é que vocês podem ter acesso às informações que vão te dar um poder de gestão maior sobre esse ambiente que está online. Então, todo mundo foi para a nuvem, é lindo e maravilhoso, mas isso acaba gerando alguns problemas, como a falta de controle e a falta de informações que antes você tinha ali, que você coletava direto no seu servidor, direto ali no teu ambiente interno, vamos colocar assim, e hoje você não tem mais, ou tem que ficar procurando, por exemplo, já que está tudo online, e isso acaba dificultando um pouco a parte de gestão da coisa, tá? Então, vamos lá. Quais são os 4 principais desafios que geralmente a gente encontra no mercado de TI quando a gente fala da utilização do Office 365? Não para o usuário final, porque para o usuário final, para ele, muitas vezes não é tão difícil assim, né? Ele vai ter uma nova forma de usar, o que para ele é só uma questão dele se acostumar com a ferramenta diferente, mas para a gente que faz a parte de administração, começa a ficar um pouco mais complicado porque a gente não tem a gestão de fato desse ambiente. Então, a gente não consegue mais ter controle de tudo que acontece. Um dos pontos ali para você poder ter esse controle e fazer tudo funcionar como deveria é exatamente a questão dos reports, a questão dos relatórios. Então, como é que a gente pode extrair informações que vão nos ajudar a ter um maior controle e visibilidade do que acontece online? Como, por exemplo, como é que eu vou saber se as minhas configurações para o Office 365 ou se a atualização do meu Office 365 não está fazendo nenhum vazamento de dados? E agora com a LGPD, risco de multa, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, esses riscos vão se somando, né? E quando a gente não trata o risco, ele vai cada vez ficando maior, até que em um momento, aquela bolha do risco que a gente criou acaba estourando. Então, um dos passos aí principais, um dos desafios principais é ter acesso aos relatórios do Office 365. Aí tem um pessoal que até costuma dizer, não, mas lá no Office 365, lá na dashboard, eu consigo ver o usuário que compartilhou, que mexeu. Consegue, a gente não está falando que não, mas existe uma certa dificuldade em você ter acesso a essas informações. E também não é para o teu time inteiro que você pode deixar aquela informação. São 2 ou 3 profissionais que trabalham com a parte do Microsoft Office, por exemplo, que vão ter acesso a essas informações, ou você vai abrir para a sua equipe inteira. Então, além disso, né, tem que ser um pessoal que possa entender e saber o que está fazendo ali dentro do Office 365 para poder encontrar essas informações. Eu vou no centro de administração do Exchange para coletar esses dados, eu vou no do SharePoint, ou eu vou no centro de administração do meu 365, por exemplo. Então, acabam ficando várias questões aí, e você, às vezes, tem que acessar muitas telas para poder ter dados de relatórios. Uma outra coisa que é legal é, você pode fazer consultas e pesquisas sobre tudo que aconteceu dentro desse ambiente. Obviamente, se você estiver usando uma ferramenta para isso. Por quê? Utilizar a própria infraestrutura do 365 para fazer consultas sobre o que aconteceu lá
Não sei se vocês já fizeram, mas é bem trabalhoso e é bem difícil. Então, a nossa ideia aqui é facilitar esse meio de campo para vocês. A gente também pode ter ali a parte de alertas personalizados, então nem tudo a gente consegue ter alerta pela própria ferramenta do 365 ali na parte de auditing, algumas coisas sim, outras não, mas aqui a gente pode ter isso, e também o compliance, que desde a LGPD até um GDPR ou um HIPAA, por exemplo, você precisa estar em compliance com algum tipo, se você precisa estar, na verdade, com algum tipo de compliance, a nossa ferramenta pode te ajudar nesse meio de campo, porque a gente já tem mapeamento ali para os maiores compliances de mercado, tá? Legal, então a gente está aqui na nossa telinha do Netflix Auditor, como todo mundo já conhece. Como é que eu vou utilizar e como é que eu posso transformar, vamos dizer, o meu Office 365 utilizando a ferramenta de auditoria da Netflix? A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um plano de monitoramento para coletar essas informações para a gente. Então, eu vou clicar aqui em All Data Source, por exemplo, e vou escolher o meu plano de monitoramento. No caso do Office 365, vocês compram como Office 365. Mas, geralmente, as ferramentas que você compra, ou ela é o Exchange Online, ou ela é o SharePoint Online, que aí vai ter o Teams, e aí vai ter mais uma série de outras ferramentas que vocês vão utilizar, mas basicamente são esses dois ambientes. Então, o que eu preciso fazer aqui é criar um plano de monitoramento para o meu Exchange Online e para o meu SharePoint Online, ok? Essa parte de criar o plano eu não vou fazer, porque até o pessoal já viu bastante aí, né, nas nossas webinars, então eu vou pular direto ali para o meu plano. Eu tenho um plano aqui de Exchange Online, ok? Que ele fala que está coletando aqui as minhas informações certinhas. E se eu fosse adicionar um novo item, eu fosse colocar aqui o meu SharePoint, eu colocaria aqui no botãozinho adicionar e colocaria a minha conta que tem acesso ao meu tenant, ou seja, um administrador lá dos teus serviços com a Microsoft, tá? Ok? Então é só colocar o nome da conta aqui, colocar o password e você já vai ter acesso às informações ali do teu ambiente. Ele já vai começar a coletar para a gente. O que é legal? Eu posso clicar aqui em Exchange Online, por exemplo, Edit Data Source e ajustar algumas configurações de como eu quero que funcione essa minha auditoria, tá? A primeira delas a gente pode pedir para que o Netflix Auditor habilite automaticamente as configurações de auditoria para a gente, o que é fantástico, porque se vocês não habilitarem a auditoria dentro do Office 365 de vocês, ele não vai gerar log, mesmo que depois você saiba coletar as informações, pode ser que alguma coisa fique faltando e você vai ficar procurando, achando que está em algum relatório e, na verdade, não está habilitado para coletar essa informação. Então, a gente já tem aqui um botãozinho para habilitar isso para vocês de forma bem simples. Eu posso coletar relatórios para relatório, quanto para State in Time Reports, que são os relatórios um pouquinho diferentes, que a gente vai citar um pouquinho ali na frente. E eu posso pedir para ele coletar relatórios ou informações de non-hour access to mailbox, ou seja, de uma pessoa que está acessando uma caixa de outra pessoa da qual ela não é a dona, tá? Então, só para dar um exemplo, né? Eu, Alexandre, acessando, por exemplo, a caixa de entrada do Jefferson, que não é a minha, né? Obviamente, é do Jefferson, e eu estou acessando lá e estou coletando alguma informação. Isso pode ser uma violação, e aqui a gente está coletando esse tipo de informação também. Inclusive, você pode notificar os seus próprios usuários quando alguém ganhar acesso à caixa de entrada dele. Então, se eu for lá na caixa de entrada da Camila e der acesso lá para o Bruno, por exemplo, ou para a Júlia, eles vão ficar sabendo, né, que eles receberam esse acesso, e a Camila também vai ficar sabendo se eu mexer na conta de entrada dela. Então, se eu fizer essas modificações, eu posso pedir para o meu próprio Exchange Online aqui monitorar isso e avisar a própria pessoa. Legal, mas isso é só a parte de configuração, até um pouco chata. Vamos para a parte que nos interessa, né? Que é a parte ali dos relatórios. Então, a primeira dificuldade que a gente tem é em coletar relatórios e evidências do que está acontecendo com o nosso Exchange Online. No Netflix Auditor é bem simples. Eu vou clicar aqui na parte de relatórios, por exemplo, e eu vou ter aqui uma guia chamada Exchange Online. Eu tenho dois tipos de relatório. Um State in Time, que são as configurações ou, vamos dizer, informações adicionais, como, por exemplo, mailbox que são acessíveis por não donos, ou permissões dos meus usuários ali que foram delegadas no mailbox. E eu tenho a atividade do meu Exchange Online, ou seja, tudo que aconteceu dentro do meu Exchange Online. Então, eu quero saber tudo. Desde uma configuração de uma caixa de entrada até uma adição de uma nova caixa de entrada ou de um mail forwarding que foi feito, por exemplo, né, um encaminhamento de e-mail automático que foi feito, qualquer coisa que fizeram com as minhas contas no Exchange eu quero saber. É muito simples. É só vir aqui ao Exchange Online Changes, por exemplo, clico no botãozinho View e ele traz para a gente tudo que aconteceu dentro do nosso Exchange Online. Inclusive, até a leitura, por exemplo, e por onde essa leitura foi feita. Então, aqui eu estou vendo que o Alexandre Conceição, eu fiz isso aqui como teste para poder mostrar para vocês, que eu estava lendo ali a caixa de entrada da Camila, por exemplo. Olha só que coisa.
Então, o Alexandre foi lá e leu a caixa de entrada da Camila e eu consigo ter essa informação aqui. Olha, simples, fácil e rápido. Com um clique ali do botão, eu já consigo saber quem está lendo a caixa de entrada aqui de outras pessoas, por exemplo. Inclusive, até qual foi o aplicativo que ele utilizou. Então, se eu clicar 2 vezes, ele traz aqui o nome do cliente, poderia ter sido ali um e-mail mobile, ou poderia ter sido um aplicativo, ou Outlook, por exemplo, e aqui ele utilizou o próprio Outlook Web Access, ou seja, ele acessou a página do Outlook, fez login lá na conta dele, por exemplo, e pediu para ler a caixa de entrada da Camila, provavelmente ele tem essa permissão, e aqui está o endereço de IP de quando o Alexandre fez isso, ok? Bem legal, né? Então, olha só, se eu fosse pegar essa mesma informação lá no meu Office 365, quantas telas eu teria que passar, ou quantos relatórios eu teria que gerar para ter essa mesma visão, para ter essa mesma informação, tá? Então, aqui eu tenho já de bate-pronto, né? O que mais a gente tem de relatório? Aí eu vou ter relatórios, por exemplo, para o não dono, de todos os eventos que aconteceu ali, ou de alterações, por exemplo. Eu tenho as permissões, as policies, o gerenciamento de regras e até as configurações da minha pasta pública. Ou seja, a ideia do Exchange aqui é monitorar o teu servidor de Exchange, ou seja, o que acontece dentro da sua infraestrutura. A ideia não é monitorar caixa de entrada do usuário, se ele tem algum dado lá ou não, a gente tem uma outra ferramenta para isso, né? Mas não é monitorar a caixa de entrada dele, é saber se alguém mexeu na conta dele ou se alguém tem acesso à conta dele que não deveria, que são as duas maiores preocupações de quem utiliza Exchange Online, saber se a conta ali está sendo violada ou não, e saber quem tem permissão para fazer esse tipo de violação, e claro, né, saber quando ela aconteceu. Acho que esse é o mais importante, né? Legal. Então, se eu clicar aqui no Office 365 Overview, por exemplo, ele vai trazer duas informações, porque eu tenho os dois, eu tenho tanto o SharePoint quanto o Exchange Online, então ele traz os dois. Se eu não quiser ver o SharePoint neste momento, eu posso pedir para ele ocultar, e ele vai ficar mostrando só o Exchange Online. Os últimos 7 dias aqui não tem quase nada, eu vou pedir para ele trazer os últimos 30, aí o relatório fica um pouquinho mais legal. Então, eu tenho aqui uma visão da maior parte da atividade do meu Exchange Online baseado na utilização que os meus usuários fazem. Então, estou vendo aqui que eu tive algumas alterações esses dias, né? E depois eu passei bastante tempo ali sem ver nada, né? Praticamente quase nada ali no último mês, só 2 alterações. O usuário que fez essas alterações foi o Alexandre, ele fez um total 9 alterações. O tipo de atividade dos usuários, ou seja, as contas mais ativas, e o tipo de conta mais ativa dentro do meu Exchange. Então, a conta mais ativa no meu SharePoint, por exemplo, é o Alexandre. Já no meu Exchange é o Matheus. Ok? Então, eu consigo ter essa visão. E, inclusive, eu posso falar assim, o que será que o Matheus andou fazendo no Exchange Online? Eu posso ter essa dúvida. E o legal desse gráfico é que ele pode me abrir uma investigação. De que forma? Eu clico aqui no nome do Matheus, ou na barrinha do Matheus, e ele filtra para mim dizendo o que o Matheus fez. Ele foi lá e mudou o SMTP de uma conta de e-mail nossa. Ok? Ele fez isso no dia 27/10, às 2h44. Ok? Ó, bem simples e fácil, né? Eu já consigo fazer uma investigação ali a partir da minha tela. Se eu clicar aqui na parte de relatórios, por exemplo, para o meu Exchange Online, já que a gente está falando do Office 365, né? São as duas ferramentas juntas, tanto o Exchange quanto o SharePoint, né? Desculpa, eu falei Exchange aquela hora, mas era SharePoint. Então, se eu quiser ver as informações do meu SharePoint Online, eu clico aqui e ele vai ter para mim também os relatórios do meu Exchange, do meu SharePoint Online, tanto o relatório de atividade quanto das configurações lá do meu SharePoint que estão configuradas lá para mim. Então, por exemplo, eu posso ter o overview, aí é basicamente igualzinho que a gente viu ali do Exchange, né? Então, vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Ele mostra as informações aqui contendo as duas ferramentas, já que as duas fazem parte do Office 365. E se eu clicar aqui, por exemplo, em All SharePoint Activity, por usuário, ele vai trazer um relatório para mim de toda a atividade que aconteceu, mostrando ali por usuário que realizou essas atividades. É adição de arquivo, deleção de arquivo, mudança de permissões, qualquer atividade que acontecer, ele vai mostrar. No meu caso está vazio, ele está falando que eu não tenho nada. Eu posso colocar aqui uma data maior, vamos ver se ele traz as informações para mim ali com uma data maior. Então, com uma data maior, ele trouxe ali algumas modificações que foram feitas, por exemplo, no dia 19/3, e assim sucessivamente, que foi quando teve as últimas modificações aqui. Então, ó, documento sendo lido, modificação em site collection, ou seja, o próprio site ali do meu SharePoint sendo alterado, quem fez essa alteração, quando foi feita. Então, eu consigo ter aqui essas postas para as mudanças dentro do meu SharePoint Online. Ele trouxe 56 páginas, né? Então, é bastante página aí de auditoria. Ó. Todos os documentos que foram lidos, tá vendo? Ó? Então, aquela pergunta do tipo, tem alguém que está lendo o documento XPTO que a gente colocou lá? Será que quem está lendo faz parte da empresa, não faz? Então, eu consigo ter acesso a essas informações e saber
quem é que está fazendo essas modificações para mim. Então, aqui ele está filtrado pela conta do Alexandre, ou seja, todas essas leituras aqui foram realizadas pelo Alexandre e muitas vezes até pela mesma workstation, já que ele estava com o mesmo endereço de IP, tá? Então, eu consigo ver ali, se ele tivesse deletado arquivos, removido, adicionado, eu também conseguiria ver, inclusive os arquivos que são adicionados via OneDrive, tá? Também faz parte aqui desse monitoramento do SharePoint. Então, não importa se ele fez pelo portal do SharePoint, se ele fez o download pelo Exchange, por exemplo, ou se ele fez sincronização usando o OneDrive ali na máquina dele, tudo isso vai aparecer aqui para a gente, tá? Legal. Então, a primeira parte ali do nosso problema, que é ter visibilidade, ter relatório, a gente já consegue resolver, né? A gente tem vários tipos de relatórios diferentes, inclusive até mostrar aqui para vocês, ó, que eu tenho relatórios até de Data Access, por exemplo, de quem está acessando os dados lá no meu SharePoint Online. Então, só para a parte de dados, se eu quiser ver, ó, deixa eu pedir para ele mostrar uma data um pouquinho maior aqui para ver se ele traz resultado para a gente. Ó. Então, só Data Access, ou seja, tudo aquilo que foi utilizado dentro do meu SharePoint Online ou sincronizado com o meu OneDrive for Business, ok? Então, tudo aquilo que foi acessado ou modificado, desde que envolva um tipo de arquivo, né? Então, por isso que é o Data Access, eu consigo saber. Então, essa primeira pergunta aí, que é a parte dos relatórios, eu já consigo, inclusive, ter ali acesso às permissões de objetos dentro do meu SharePoint Online. Então, eu vou pedir para ele mostrar aqui mais do que o Full Control, porque o Full Control pouca gente tem lá. Eu vou pedir para ele mostrar qualquer tipo de acesso, e ele gera um relatório para a gente ali de acessos dentro do meu SharePoint Online. Ok? O tipo de acesso que a pessoa tem e, claro, né, até de forma específica aqui, tudo que ela pode fazer ou não dentro do meu SharePoint Online, para cada um dos meus usuários, tá? Bom, então de forma simples a gente resolveu o passo 1, o problema número 1. Qual era o problema número 1? Ter os dados, ter esses dados à mão para a gente trabalhar e saber o que está acontecendo e saber como é que os nossos usuários estão utilizando essa plataforma online aí que agora, né, com essa pandemia, aliás, todo mundo está migrando para a parte online, mas pouca gente está se preocupando com a parte de segurança. Então, a gente já consegue responder essa pergunta. O que mais a gente tinha? A gente tinha a parte ali de queries que eu posso fazer, ou consultas, vamos colocar assim, e além dessas consultas, criar alguns relatórios personalizados e alertas. Então, esses são os outros 3 pontos que a gente tem. Só para a gente não perder aqui o fio da meada, eu tenho a parte ali de consultas e pesquisas, que era o nosso passo 2, lembra? E eu posso fazer consultas e pesquisas aqui. Então, eu mostrei no relatório para vocês uma coisa mais genérica, mais ampla, né? Ou seja, estou mostrando aqui o que aconteceu no Exchange, o que aconteceu no SharePoint. Agora eu quero ser um pouco mais específico, eu quero pegar atividades específicas e para isso eu preciso montar consultas, eu preciso montar pesquisas, eu preciso fazer uma investigação. E a gente tem uma ferramenta dedicada a essa parte chamada Search, que fica dentro do próprio Notewix, você não paga mais por isso, tá? Ela vai junto com o licenciamento de SharePoint. A única coisa que eu preciso fazer aqui é dizer para ele que tipo de dado eu quero. Então eu vou começar colocando, por exemplo, as minhas informações do meu Exchange Online e dou um Search. Pronto, só isso. Coloquei ali Exchange Online, ele já vai trazer para mim tudo o que aconteceu recentemente dentro do meu Exchange Online. No nosso caso tem pouco porque a gente não usa o Exchange Online, a gente só fez aqui para poder mostrar para vocês. Então eu tenho o mailbox sendo modificado, por exemplo, ó, e se eu clicar aqui 2 vezes ele fala, o que aconteceu com esse mailbox? O Alexandre, ele acessou o mailbox da Camila, ok? Esse aqui é tem o nome do teu servidor lá na Microsoft. E ele fez o seguinte, ele adicionou o acesso, ou seja, ele adicionou um acesso para o usuário dele, Alexandre.conceição, ok? Ele deu o quê? Ele deu um full access para esse cara. Ou seja, ele mesmo deu acesso para a caixa de entrada da Camila, ok? Então, por que eu sei que é a caixa de entrada dela? Porque ele fala que o tipo de objeto modificado foi uma mailbox e que o que foi modificado foi um controle de acesso, ok? Foi um acesso que foi permitido. Nesse caso, full access aqui pela descrição e para a própria conta do Alexandre. Se você olhar ali na nossa pesquisa, ó, depois que ele fez isso, ele foi lá e leu a caixa de entrada da Camila. Olha só que coisa, né? Então, já consigo pegar aqui quem está fazendo essas informações. Mas legal, isso é parte do teu problema, vamos colocar assim. Vamos supor que você quer saber agora, toda vez que tiver uma leitura numa caixa de entrada, ok? Eu quero ter essa informação. Por quê? Se a própria pessoa está lendo a caixa de entrada dela, isso não gera um log de auditoria, porque ela está fazendo acesso no web e-mail dela. Então, é normal, é de se esperar que ela faça isso, certo? Mas quando aparece esse leitura para um mailbox, por exemplo, é porque provavelmente a pessoa está fazendo isso para uma conta da qual ela não tem permissão. Então, vamos supor que eu quero saber agora todas as leituras que foram feitas em caixas de entradas aí por outras pessoas, né? Não os donos, nessas caixas de entrada. Então, para melhorar esse filtro, o que eu preciso fazer? Eu vou clicar aqui para adicionar um novo campo no meu
na minha consulta. E nesse novo campo, eu vou adicionar primeiro uma action. E qual é a action que eu vou colocar? A de leitura, claro. Ah, se fosse deleção de uma caixa de entrada ou modificação de uma caixa de entrada, aí você escolhe a ação correspondente, né? No nosso caso aqui, para o nosso exemplo, eu vou pegar a de leitura. Peguei a de leitura, legal. E o tipo de objeto que eu quero? O tipo de objeto que eu quero, o object type, é um mailbox. Por que eu quero pegar um mailbox? Porque eu quero pegar, quando ele fizer isso, numa caixa de entrada. Então, posso pegar aqui, tem várias informações, ó, tá vendo? Inclusive, o próprio mailbox não está aparecendo aqui pra gente, não tem problema. Eu venho aqui e digito, bem bonitinho, mail, ok? Quando eu der um search, por exemplo, o que ele vai fazer? Deixa eu trocar aqui para contain, que se fica como igual, ele não vai achar. Então, eu estou dizendo para ele o seguinte, me pega aí tudo que tem dentro do meu Exchange, desde que seja uma leitura e que seja uma leitura no mailbox. Pronto. Eu vou pegar todo e qualquer indivíduo que fizer um non-mailbox hour access, ok? Ou seja, a pessoa que acessou a caixa de entrada de outra. Posso clicar aqui no botão esquerdo. Qual era o terceiro problema que a gente viu? Era poder criar a parte de alertas, né? Então, eu posso vir aqui e criar um novo alerta a partir dessa janelinha. Aí eu vou colocar aqui o nome para o meu alerta, bem bonitinho. Aí colocar aqui non-mailbox. Hour. Esqueci como é que se escreve hour, mas acho que é assim. Owner, né? Access. Ou seja, a pessoa acessou o mailbox que não é dela. Eu posso colocar, né? Acesso indevido na caixa de entrada. Para ficar mais bonitinho em português, né? Que a gente já está tão acostumado a ver os termos em inglês lá no site, a gente às vezes acaba esquecendo que dá para facilitar. Quando eu clicar aqui no filtro, ó, ele já vai trazer o filtro que a gente utilizou lá na nossa consulta. Então, olha que simples. Com 3 passos, eu consegui fazer uma investigação para saber quem está lendo uma caixa de entrada que não é o dono, consegui, a partir desse filtro, posso, né, extrair essa informação como um relatório, num PDF, uma evidência, por exemplo, de que isso está acontecendo, e com mais um clique, eu posso criar um e-mail para ser enviado para mim quando isso acontecer. Ou seja, um e-mail de alerta com essa informação. Ok? Aqui em recipientes eu colocaria as pessoas que eu quero que recebam essa informação, então posso clicar aqui e adicionar nosso e-mail da tecnologia ou da segurança, enfim, né? Do pessoal responsável por isso. Posso, inclusive, colocar aqui um gatilho para quando isso acontecer. Então, se isso acontecer uma vez, normal, 2, ok, e a partir de 3 eu quero ser avisado. Então, eu posso colocar um gatilho para tirar o falso positivo, porque invariavelmente isso vai acontecer, por exemplo, às vezes o cara vai acessar uma outra caixa de entrada para fazer uma configuração ou algo parecido. Pode acontecer, não é bem o recomendado, mas pode acontecer. E aqui no Risk Score, eu posso dar uma pontuação para a pessoa que está fazendo essa ação, ou seja, para a pessoa que está ali na caixa de entrada do outro. Essa pontuação ela vai de 0 a 100, e nesse caso eu até colocaria aqui a pontuação mais alta. Por quê? Quando eu olhar ali para a pontuação dos meus usuários, essa pessoa vai se sobressair porque ela vai ganhar muitos pontos por estar fazendo isso. Então, essa pontuação é um método de controle que a gente tem aqui do comportamento do usuário. Ou seja, toda atividade que o usuário faz que é anômala, a gente dá uma pontuação para ele para depois saber quem são as contas anômalas que a gente tem dentro do nosso ambiente. Isso não só para o SharePoint, mas para o AD, para o File Server, para o Exchange, ou seja, qualquer outro data source que a gente estiver auditando, dá para ser feito isso, tá? Legal, só para mostrar ali mais algumas informações para vocês, deixa eu dar um discard aqui. Eu mostrei do Exchange Online, né? Mas vamos ver agora do SharePoint, já que a gente está falando do Office 365 e são as duas ferramentas. Então, vou colocar aqui SharePoint Online e vou dar um search, olha só. Traz tudo de novo para a gente. E-mails aqui que o Alexandre está lendo, inclusive o nome da aplicação que ele utilizou para fazer isso, ok? Então, aqui ele estava numa aplicação do Chrome, usando o navegador. Ele leu alguns documentos, ele adicionou um sharing invitation, ou seja, ele fez um compartilhamento de arquivo, olha só, dentro do meu SharePoint. Se eu clicar aqui 2 vezes, ele fala. Inclusive, o que é legal disso? Eu consigo pegar para quem ele mandou, olha só. Ele mandou para uma pessoa de fora da minha corporação. Então, vamos criar um outro alerta aqui para pegar tudo que foi compartilhado, por exemplo, via o nosso SharePoint, para a gente ficar de olho nisso. Então, vamos lá. Se eu vier aqui no meu search, montar minha consulta, eu vou pegar agora por um tipo de ação, posso colocar o tipo de ação ali, o tipo de objeto, desculpa, Share Invitation, por exemplo, mas eu vou pegar de uma forma um pouquinho mais específica, só para mostrar como a ferramenta pode ter bastante detalhe na hora de você criar as suas consultas. Eu vou colocar como contain e vou deixar aqui como shared with.
e dou um search, olha só. Ele vai trazer tudo aquilo que foi compartilhado. No nosso caso tem um só, como eu falei, a gente também não usa o SharePoint Online bastante, né? Acho que a gente tem uma pessoa só na equipe que costuma utilizar, e a gente só criou aqui para poder mostrar para vocês. Mas eu consigo fazer um filtro de tudo aquilo que foi compartilhado dentro do meu SharePoint. Olha só que maravilhoso. Eu poderia até tentar refinar mais para pegar, por exemplo, desde que não contenha, então posso colocar aqui not equal, por exemplo, a, sei lá, posso colocar talvez um Coringa, aí eu teria que testar para ver se funciona, né? Mas eu vou colocar aqui para a cargo de exemplo para vocês, @icon.com.br. Então eu poderia pegar qualquer e-mail que for compartilhado com alguém de fora da Icon, ou seja, que não seja igual ao Shared with com o e-mail da Icon, eu vou pegar e vou criar um alerta para isso, tá? Então, de forma bem simples, eu já consigo criar os meus alertas aqui para SharePoint também. E se eu dar uma olhada na atividade, eu tenho aqui um grupo que foi adicionado. Se eu clicar aqui 2 vezes, ó, o que aconteceu com esse grupo? Esse grupo foi adicionado aqui neste lugar aqui, né? Ou seja, num site nosso lá do nosso SharePoint Online. Então, ele criou um grupo e adicionou esse grupo lá, que é o ID do grupo, tá? E ele fez isso através do Chrome, utilizando essa workstation aqui, né? De novo, o Alexandre lá mexendo no nosso SharePoint Online. Aí eu vou ter mais modificações, eu vou ter arquivos, documentos que são adicionados e removidos. Teve um grupo aqui que foi removido. Na verdade, foi um link, né? Um shared link que foi removido, né? Ele fala o quê? E nesse o que ele coloca que foi o shared link. Aqui, por exemplo, então, ele está compartilhando com grupos, e aqui ele está removendo um grupo, por exemplo. Aqui é uma leitura de documento, uma pasta nova que foi adicionada, e assim sucessivamente, tá? Tudo que acontecer dentro do meu SharePoint Online, independente disso acontecer usando o próprio SharePoint Online ou utilizando ali alguma outra aplicação que faz uso do SharePoint Online, como o OneDrive ou o próprio Office, vai aparecer aqui para a gente também. Só para dar um exemplo, ó, aqui o Matheus, ele fez a leitura de um documento usando o OneDrive. Então, ele estava logado no OneDrive, ele estava com o OneDrive instalado quando ele leu este documento aqui, texto dos webinars, né? Olha só, então o Matheus está criando o texto para a gente. Provavelmente a gente vai ter mais webinars aí mais para frente, tá? Legal. Então, eu consigo tomar posse do controle das minhas informações e consigo utilizar isso tanto para gerar evidência de auditoria, ou seja, dizer que o fulano de tal está compartilhando arquivo com pessoas de fora da empresa, ou de que o fulano de tal está mexendo na caixa de entrada da fulana XYZ, e assim sucessivamente eu consigo ter esse controle. E eu consigo criar alertas e relatórios com alguns cliques de botão aqui do meu mouse para facilitar a minha vida depois. Então, eu já criei aqui todos os meus alertas, já deixo isso pronto, depois é só correr para o abraço e ser feliz. O último ponto é, muitas das vezes a gente precisa passar por alguns processos de auditoria. E algumas auditorias elas são bem específicas no caso do SharePoint Online ou do Exchange Online. E aí, qual que é a ideia? A gente pode utilizar tanto os relatórios e as consultas personalizadas que você criou como evidência para esse compliance, tá? Para mostrar que você tem um controle efetivo ou que ao menos você sabe o que está acontecendo e pode corrigir para ficar mais adequado, ok? E eu tenho aqui alguns compliances que já são, vamos dizer, fazem parte da própria ferramenta. Então, se eu clicar aqui em relatórios, ó, eu vou ter a parte dos predefinidos e mais para baixo tem uma parte dos compliances. No caso dos compliances, se eu pegar o RIPA, por exemplo, ó, o RIPA vai ter várias informações, né? Vários tipos de compliances diferentes, e ele tem aqui alguns compliances que ele pede, algumas informações específicas que ele pede para o Exchange Online, ok? Para o Exchange Online, vai ter algum aqui para baixo para o SharePoint Online, por exemplo, SharePoint Online. Então ele fala, olha, né? Você quer passar pelo compliance aqui da RIPA, você precisa comprovar para mim que consegue monitorar a atividade do usuário dentro do SharePoint Online, ok? Então, essa quarta parte, né, vamos dizer, a última perguntinha ali dos nossos desafios, o último desafio de você fazer o uso correto do Office 365 é ter o compliance, estar em compliance com as suas regras e poder gerar essas evidências. A própria ferramenta já tem aqui alguns compliances e, obviamente, que esses relatórios não servem só para RIPA, só para SOX ou para GPGR, se for o caso. Ela serve para qualquer um deles onde você tem que ter controle das atividades do usuário dentro do seu ambiente online, tá? Só para mostrar aqui como a nossa gama de compliance é bem grande, ó, se eu clicar aqui em Compliance Mapping, ele vai abrir um mapeamento de vários compliances para a gente, e eu consigo ver que ele tem ali, sei lá, acho que tem uns 15, 20 compliances diferentes aí, que a ferramenta já está pronta, e é só você baixar e verificar se você precisa rodar algum relatório ali de Exchange Online ou de SharePoint Online, né, ou seja, de Office 365, para esses compliances, tá? Tem uma pergunta do Anônimo aqui, ele está perguntando
se está incluso Teams e outras ferramentas. Sim, se essas ferramentas fizerem uso de alguma coisa dentro do Office 365, ou mais especificamente dentro do SharePoint ou dentro do seu Exchange Online, sim, vai aparecer também nos relatórios normalmente, tá? No meu caso, provavelmente eu não vou ter, porque eu não tenho ninguém que usa Teams na nossa equipe, então teria que gerar alguma coisa lá no Teams para aparecer aqui para vocês, tá? Mas se você tiver alguma coisa do Teams que utilize ali um arquivo, por exemplo, ou que utilize alguma coisa do SharePoint ou do Exchange, vai aparecer nos relatórios para você, como a gente viu que apareceu ali do OneDrive também, tá? Então vai aparecer tudo para vocês. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem uma outra pergunta, se a auditoria já vem pronta. Tecnicamente, a auditoria é você ter a capacidade de rodar os relatórios e ter essas evidências. Então, ela já está pronta, já está feita aqui. Só precisa entender exatamente qual é a auditoria que você quer, qual é a informação que você está buscando para a gente poder te ajudar um pouquinho melhor, tá? Mas basicamente é isso. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Para a gente é sempre um prazer poder mostrar as nossas ferramentas e ficamos felizes que tenha bastante gente interessada nos nossos produtos. E claro, né, se quiser conhecer mais, se quiser testar ferramentas, a gente pode mostrar tudo isso para vocês e pode oferecer o teste para vocês, que é gratuito. Então, se precisar de fazer o teste para conhecer a ferramenta, a nossa equipe vai ajudar vocês e vocês não serão cobrados para conhecer a ferramenta, tá? Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima tarde e até mais.